Evangelho, quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Boaventura, Bispo e Doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Boaventura, Doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos ouvindo a última parte do 11º capítulo do Evangelho de São Mateus. E, falando sobre esse tema, São Boaventura tem um sermão que já tivemos a oportunidade de meditá-lo por ocasião da festa do Sagrado Coração de Jesus, e nós vamos retomar alguns trechinhos porque é de grande beleza. E olha aí, mais uma vez, a liturgia do Senhor nos oferecendo a graça desses encontros. Justo hoje que ouvimos o Senhor falar do coração manso e humilde, nós temos também a chance de celebrar a memória de São Boaventura, frade menor da ordem franciscana, cuja saúde teve muito debilitada quando ele era menino. Essa é uma passagem da sua vida que nos conta o Papa Bento XVI. Eu vou pegar aqui para vocês a referência. Esse foi o discurso feito pelo Santo Padre Bento XVI na festa de São Boaventura do ano de 2010. Não, perdão. Foi uma das audiências onde ele fala sobre São Boaventura no dia 3 de março de 2010. Então, vale a pena quem tiver o interesse de poder ouvir um pouco mais a respeito da história de São Boaventura, procurar essa audiência e ouvir, e ler, o texto. Não é um texto longuíssimo, mas é um texto muito bonito, que conta bastante sobre a biografia de São Boaventura. E tem essa passagem, ele que se chamava Giovanni, como nome de batismo, onde a sua mãe confia a saúde de seu filho à intercessão de São Francisco de Assis. E o pai de São Boaventura, que era médico, tinha a doença do próprio filho como uma doença que caminhava para ser um mal incurável. E também ele esperava a morte do menino quando a mãe, num ato heróico de amor e de devoção, pede a intercessão de São Francisco de Assis. E o menino se recupera e supera aquela doença de maneira impensável, e foi atribuído, obviamente, ao milagre de São Francisco de Assis. Anos mais tarde, quando ele em Paris começa seus estudos para se formar em artes, os estudos superiores de arte, ele se aproxima dos padres franciscanos e ali acontece o grande despertar, o momento em que o Senhor fala de maneira mais reservada e dá a conhecer de maneira intensa ao coração de São Boaventura o que havia pensado desde sempre para ele. Chegou o tempo da maturidade, o tempo em que o Senhor então revela aquilo que tem pensado e proposto. E São Boaventura, seguindo os sinais do Senhor, abraça o chamado à vocação e envereda na companhia dos frades menores e termina se tornando um membro da grande família franciscana e depois o mais importante teólogo da história franciscana, aquele que foi o grande geógrafo da vida de São Francisco de Assis, em que ensinou os seus confrades a viverem com maior intensidade
os ensinamentos de São Francisco, a quem ele comparava na beleza do início da igreja, né? Que o Senhor foi inspirando tudo na vida de São Francisco e dando a ele a graça de poder conduzir, né, a família espiritual que o próprio Senhor desejava, segundo as intenções do seu coração. O grande testemunho de São Francisco de permitir que Cristo conduzisse tudo, né? Morrer sempre mais para si, para que Cristo pudesse falar e conduzir. Então, hoje temos a chance de celebrar a memória de São Boaventura, que ensinou tantos a seguirem o Senhor, que tem um coração manso e humilde. São Boaventura que conduziu tantos homens e mulheres ao descanso que vem do Senhor, a depositar a sua vida nas mãos do Senhor. Ele que foi, por muitos, uma voz de grande eloquência que ecoava o chamado do Senhor, que dizia: vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo. E desse modo aproximou tantos corações que estavam à beira de desesperar-se da misericórdia de Deus, para encontrarem em Jesus a profundidade infinita da misericórdia de seu coração. Essa é a beleza. A imagem que temos aqui não podemos ignorar, né? O fardo a qual se refere a Sagrada Escritura, no texto de São Mateus, é relacionado à religião, é relacionado a todas, era uma expressão usada naquela época pela escola dos fariseus para fazer referência a todas as pequenas exigências que se tornavam infinitas na prática da lei mosaica e que fazia a vida se tornar de fato muito pesada e angustiante. Então, o Senhor hoje, com a declaração que faz, chama sobre si, ou seja, reivindica aquela autoridade religiosa que ensina o caminho da sabedoria e o caminho para o serviço de Deus. Então, a passagem que muitas vezes a gente relaciona aos fardos de uma vida vivida de maneira translocada, né? Nós vamos ver essa imagem recuperada também em outros momentos, mas o ponto de partida do texto bíblico se trata daqueles que estão buscando viver Deus, mas estão enveredando por um caminho onde dão mais atenção e importância ao que vem dos homens do que ao que vem de Deus. O que isso significa, padre? Significa que mesmo na prática da religião, a gente pode começar a dar muito mais valor ao mérito que recebemos, aos louvores que recolhemos, aos benefícios que arrecadamos, às vantagens que adquirimos, à admiração que podemos passar a ter aos olhos dos outros e o benefício que isso de alguma forma pode nos trazer. E dessa forma, praticando as coisas de Deus, terminamos por amar mais aquilo que é dos homens e amar mais aquilo que é imperfeito. Buscando a perfeição evangélica, terminamos recolhendo a imperfeição das paixões humanas. E nisso a nossa vida se torna um fardo. Ao mesmo tempo, nisso sobre nós se amarra um grande fardo. E como bem sabemos no testemunho de alguns daqueles que eram os fariseus da época do Senhor, quanto maior se tornava o amor por essas coisas, maior se tornava também um desprezo por aquilo que vinha de Deus. E como já falamos em algumas meditações, enveredando por um caminho dessa natureza, um pode chegar até o ponto de se tornar inimigo de Deus, né? E foi o que aconteceu, que nós vemos nos episódios em que o Sinédrio se reúne para condenar o Senhor, ou para articular a condenação e a morte de Jesus. Então,
tomar sobre si o fardo que o Senhor nos apresenta. O Senhor nos ensina o caminho da misericórdia. O Senhor veio para levar a plenitude da lei, mas a plenitude da lei segundo a vivência da boa nova evangélica. A plenitude da lei segundo a vivência do próprio ensinamento do Senhor, segundo a vivência do próprio Senhor. A plenitude da lei a partir do amor do coração de Deus revelado em cada um dos gestos do Filho. Então essa é a plenitude da lei. Se pensamos que a plenitude da lei e olhamos a forma como era vivida a lei, com as exigências legais inerentes à lei de Moisés, para que alguém pudesse viver a vida de justo, realmente, se Jesus veio levar a plenitude, nós olhamos com aqueles olhos ali, seria agora o fardo do fardo, o peso dos pesos, né? Mas, na verdade, o Senhor não veio para confirmar a prática da aplicação legislativa paralela à interpretação da lei de Moisés, conforme ensinavam os fariseus e as tradições farisaicas, mas ele veio para ensinar a viver a lei de Moisés segundo o coração do próprio Deus, com a autoridade do próprio Senhor. Por isso, volto a dizer, as duas virtudes fundamentais são a humildade e a obediência para vivermos o Evangelho. E são as duas virtudes que estão presentes no coração, manso e humilde. Manso para tudo acolher daquilo que vem do Pai, humilde para se fazer em tudo obediente àquilo que o Pai apresenta. Com uma homilia muito delicada, um santo religioso, eu vou pegar aqui para a gente poder ouvir esse trechinho. Só um minutinho. Pronto. Voltando aqui. Filoxeno de Mabug. Eita, nome difícil, pai. Está enrolando o nome desse povo aí, cada vez é um nome mais complicado. Temos que considerar que o nosso irmão vem do Oriente e os nomes ali são um pouquinho diferentes dos nossos. Filoxeno de Mabug é um bispo da região da Síria. Comentando o texto, nos fala da seguinte forma: olha que interessante a abordagem que esse bispo nos apresenta a respeito do Evangelho, fazendo um convite à passagem, ou seja, um convite à conversão. Não podemos ignorar que a continuidade do texto se dá sobre esses dois pontos. Quais dois pontos, padre? A alegria que ontem vimos que o Senhor comunica ao ver que os tesouros de Deus são revelados e se tornam agora tesouros no coração dos mais pobres e humildes, e o tema do Senhor que entrega o seu coração e chama a si os mais pobres para que recebam o alívio e ao mesmo tempo encontrem nele o descanso, tem essa continuidade entre os dois elementos de ontem e de hoje, mas tem também a continuidade a respeito do que o Senhor disse às cidades, que nós falamos outro dia, e a alegria que o Senhor ontem canta diante do Pai, reza diante do Pai, por ver que o Evangelho é acolhido. E esses dois pontos marcam todo o discurso precedente da missão dos apóstolos, que é o anúncio à conversão. Então, em base a esses dois pontos, né, os corações que, na tensão por escolherem uma vida de não ouvidos a Deus, encontram, digamos assim, o seu cansaço e então são alcançados pelo anúncio do Senhor nesse momento do cansaço para provarem, para experimentarem um novo horizonte para a vida, um novo significado para a vida. E esse bispo da Síria, ele apresenta o Evangelho, então, a partir dessa perspectiva. Veja, você fez uma escolha de vida e agora você encontra o cansaço que essa escolha lhe trouxe. Se dê a chance
de ouvir o que o Senhor lhe propõe, pois ali deve estar o descanso e a paz que você tanto busca. Então vamos ouvir o texto para acompanhá-lo. Vinde a mim, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Experimentastes o caminho do mundo. Experimentai agora, eu vos proponho, o caminho que o Senhor vos fala. E se não vos agradar, digo-vos, abandonai-o. Carregastes os fardos do mundo e vistes como são pesados. Deixai-vos persuadir, tomai sobre vós o jugo do Senhor e aprendereis pela experiência que Ele é suave e leve. Não farei de vós, desses ricos que precisam de muitas coisas, diz-nos o Senhor, mas verdadeiros ricos que não precisam de nada, porque o rico não é aquele que possui muitas coisas, mas aquele a quem nada falta. Sereis ricos comigo, diz o Senhor, se renunciardes a tudo. Mas se procurardes saciar os vossos desejos, que sempre se multiplicam, eles encher-vos-ão de fome, que não poderás saciar. A fome vem de se comer. Quanto mais se enriquece, mais pobre se é, pois mais fome de riquezas nasce em nosso coração. Quanto mais dinheiro se acumula, mais se quer acumular. Quanto mais se adquire, mais se quer adquirir. Quanto mais poder se tem, mais poder se quer ter. E nisso não terás paz e não encontrarás a riqueza que procuras, pois tendo muito, descobrirás que que se tornastes um escravo. Vinde, pois, a mim, vós todos que estáis fadigados da riqueza, e repousai na pobreza que vos proponho. Vinde, donos de bens e de propriedades, homens notos e homens simples, e tirai prazer da renúncia. Vinde, amigos do mundo, que só têm um tempo a aproveitar e a gozar, e saboreai o mundo eterno, o tempo que não passa, o tempo das bem-aventuranças. Experimentastes o mundo, é verdade, vinde experimentar agora o mundo que vos proponho. Provastes a vossa riqueza, vinde provar agora a minha pobreza. A vossa riqueza é uma riqueza, mas vos asseguro que a minha pobreza é a riqueza. O fato de a riqueza ser considerada uma riqueza não tem grande valor, pois ao lado dela podem haver tantas outras. O que é admirável, e isso eu vos digo, e também é sublime, é que a pobreza seja a riqueza verdadeira e a humildade a grandeza que tanto buscais. Olha que maravilha, meus irmãos, olha que consciência e que clareza e que modo delicado com a qual esse bispo da Síria, no ano 523, então vocês vejam, estamos falando ali do ano 500, então o texto o padre foi adaptando na medida em que ia lendo, mas o texto está sempre escrito naquele estilo que a gente já comentou, como na primeira pessoa, como se fosse Jesus falando. Então é Jesus que está falando conosco como interlocutor, né? Os autores bíblicos, os autores eclesiásticos daquela época tinham essa característica, particularmente eu gosto bastante. Eles começam a falar, eles começam a escrever o comentário e de repente Jesus
toma a primeira pessoa do discurso e ele começa a falar conosco. É de fato uma Lexio Divina, né? Digamos assim, em estrito senso, é o próprio Senhor que fala, é o próprio falar mesmo de Cristo direto ali em primeira pessoa, e isso vai poeticamente colocado dentro do texto. Então eu li de maneira adaptada, mas é belíssimo o texto, é belíssimo, é belíssimo, e nos ajuda a entender um pouco onde alicerçamos valores da nossa vida. Aquilo que falávamos nas duas últimas meditações, recolocar no centro aquilo que é importante. Ontem, quando fizemos aquela sugestão da peregrinação, que como é importante, se olhamos, por exemplo, o horizonte dos nossos trabalhos pastorais, recolocarmos, né? Pegando, revivando, retomando um pouquinho de ontem, na centralidade, aquilo que realmente nos ajuda a colocar Deus por primeiro e aquilo que nos leva a tocar as verdades que são eternas. E hoje o Senhor, ao fazer esse chamado, nos convida, como falava o bispo da Síria, Filoxeno, nos convida a tomarmos por primeiro o que ele nos oferece. E o que ele nos oferece, diz esse santo bispo, esse beato bispo a nós, são os tesouros do céu. Aquilo que realmente nos enriquece. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. E depois o Senhor, então, nos oferece. Primeiro, uma possibilidade, ele nos apresenta algo distinto. E depois, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomemos sobre nós o exercício da lei conforme o Senhor nos apresenta. Ou seja, tomemos sobre nós o compromisso de viver o amor a Deus e ao próximo como Jesus nos ensina, para que possamos cumprir o mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E ele nos ensina por meio de um coração manso e humilde. E nisso encontraremos descanso não para esse tempo apenas, mas descanso para as nossas almas. Ou seja, encontraremos nisso o que é fundamental para o descanso eterno. Tem uma frase que nós usamos na celebração do funeral, que é sempre suplicando o eterno repouso, né? O descanso eterno. O descanso eterno é estar junto na presença de Deus. Muito bem. Então, para estar juntos na presença de Deus, é preciso que nós possamos aprender dele a termos como ele um coração manso e humilde, um coração pronto ao amor e disposto à obediência. Escreve, pegando então a obra de São Boaventura, no seu opúsculo 3, a respeito da árvore da cruz, é um belíssimo texto. São Boaventura diz assim: esse texto se encontra na liturgia das horas no dia do Sagrado Coração de Jesus, no ofício das leituras, para quem tiver interesse de lê-lo por completo. Considerai, ó homem redimido, está falando com a gente, né, batizados. Considerai, ó homem redimidos, quem é aquele que por tua causa está pregado na cruz? Qual a sua dignidade e grandeza? A sua morte dá a vida aos mortos. Por sua morte choram o céu e a terra, e fende-se até as pedras mais duras, para que do lado de Cristo morto na cruz se formasse a igreja e se cumprisse a escritura que diz: olharam para aquele que transpassaram. Este é o preço da nossa salvação. Saído daquela fonte divina, isto é, no íntimo do coração do Senhor, iria dar aos sacramentos da Igreja o poder de conferir a vida da graça, tornando-se para os que já vivem em Cristo bebida da fonte viva que jorra para a vida eterna. Olha que maravilha! Levanta-te, pois, tu que amas a Cristo, sê como uma pomba que faz o seu ninho na borda do rochedo,
E aí, como o pássaro que encontrou sua morada, não cesses de estar vigilante e faça o seu ninho na borda do rochedo do peito aberto de Cristo sobre a cruz. Ô meu irmão, minha irmã, é ali o lugar onde a gente vai consolidar a nossa casa, a nossa família. A pombinha faz o seu ninho como lugar do seu recolhimento, onde virá à luz os seus pequenos e ali eles aprenderão a voar por todo o mundo. Que seja também esse nosso chamado, que hoje o Senhor nos faz: vinde a mim todos vós, que nós possamos ir até o Senhor e possamos, seguindo as palavras de São Boaventura, que nos ajuda a viver o Evangelho de hoje, consolidar a nossa casa sobre a borda desse rochedo espiritual que é o peito aberto do Senhor na cruz. De maneira que seja o alimento perene da nossa família, a Santa Eucaristia, aquele alimento que não deve faltar durante toda a nossa peregrinação, porque dele nos nutrindo, aprendemos a vida que vem de Deus e começamos a consolidar aquela experiência da qual nos falava o bispo da Síria, de termos de fato uma vida cheia da verdadeira riqueza e a humildade como a nossa grandeza. Quem não quer fazer de seus filhos homens grandiosos e ricos? Então que sejam homens que aprendam a viver a humildade e na pobreza saibam honrar a Deus. Um coração simples, que tudo que tem entrega ao Senhor. Não tem pobreza maior que fazer da nossa vida uma inteira oferta de amor a Cristo. E ontem, lembrando a memória de São Camilo, vimos isso com muita clareza. E se pensamos bem, aos olhos do mundo que observava, que entrega era aquela tão medíocre? Um viciado em jogo que entrega ao Senhor aquilo que restou da extravagância de vida que fez. Poderia ser essa a leitura de quem está de fora, quem não olha com a fé a vida daquele homem. Mas ele estava descobrindo ali, em Cristo, através do convívio. Olha aí, com os frades capuchinhos, ou seja, com a família franciscana, o testemunho de um Senhor que acolhe e recebe com os olhos plenos de vida e cheios de lágrimas de alegria a oferta de cada um daqueles que vêm até Ele. Ele que disse: vinde a mim. E levando uma oferta que aos olhos do mundo era tão pequena e desprezível, São Camilo de Leles entregou isso nas mãos do Senhor. E entregou tudo, toda a sua pobreza, toda a sua miséria, toda a sua quase indigência pela vida, condição de vida que tinha. Mas o que estamos vendo ali, meus irmãos, outro dia falávamos do rei Henrique II, um nobre que veio de uma formação de altíssima elevação, que tinha tantos dons que Deus lhe concedeu, e também ele, tanto quanto São Camilo, entregaram tudo. A oferta de um ao lado da oferta do outro. E se colocamos agora São Boaventura, que teve a formação que teve de seus pais e que recebeu a formação que recebeu em Paris, também tem uma outra oferta, o volume de oferta pessoal que um tem entre dons recebidos de Deus e aquilo que entrega a Deus em comparação ao outro. É muito distinta essas três ofertas, mas o que eles têm em comum, eles entregaram tudo o que tinham, uns muito, outros pouco, mas entregaram tudo que tinham. E aonde eles se encontram nessa verdade? O fato que receberam tudo de Deus e viveram a vida que de Deus receberam. Eles entregaram tudo nas mãos do Senhor, então não tenha vergonha da sua entrega. Por mais humilde e simples que ela seja, pelo momento de vida em que você esteja vivendo, meu irmão, escute a voz do Senhor que te diz: vinde a mim e entregue em minhas mãos, e eu vos darei daquilo que é meu. Ele pede que façamos a entrega da nossa vida, e Ele a recebe, pois a espera com grande avidez poder recebê-la, para oferecer por nós daquilo que é seu, e nos fazer homens e mulheres ricos,
Que a nossa pobreza se veja na entrega da nossa totalidade a Deus e a nossa confiança na providência desse Senhor, e que a nossa riqueza se conheça no mundo pela vida de Cristo em nós, como diz São Paulo. E dessa forma, a grandeza do coração de Jesus será testemunhada na humildade de cada um de seus discípulos. Que os nossos filhos sejam no mundo homens ricos pela pobreza que escolheram e homens grandiosos pela humildade com que vivem, a exemplo de Cristo e totalmente vivendo em Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Boaventura, São Camilo de Leles e todos os santos da família franciscana e da Santíssima Mãe de Deus, Rainha da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.